Fala, caboclada, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio. Mais uma vez estamos aqui para contar histórias do agro. E nós vamos abordar um assunto muito importante aqui no nosso canal, um assunto que está em alta, o cavalo, não é, Claudinho? Mais um episódio de cavalo, e agora, Serginho, um cavalo diferente, um cavalo que está crescendo muito, um cavalo... A gente chama, é o sofá, né? É o cavalo do passeio, é o cavalo da cavalgada. A raça está melhorando a cada ano, os exemplares estão ficando cada vez melhor. E trouxemos aí um doutor Marcelo Nassif, para falar um pouquinho para a gente, né, dessa raça, a raça Campo Lino, né, que está vindo aí com bastante força. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, pelo carinho. A vida do Marcelo é meio corrida, ele é médico também, né? Doutor Marcelo. Então, para correr até aqui foi complicado, mas veio nos prestigiar e é um super motivador da raça, né? E faz questão de estar presente sempre nos eventos. Muito obrigado pela presença e conta um pouquinho para a gente aí da sua história. Não, o prazer é o meu. Eu quero, primeiramente, aí agradecer a oportunidade, né? Vocês dando esse espaço para a gente falar um pouquinho do que a gente gosta, né? A raça Campo Lino está na minha família, veio do meu avô, né? Meu avô era criador em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. E a minha infância, meus pais médicos, né? Eu ficava as férias inteiras com meu avô, né? Nossa. Então, onde meu avô ia, eu estava atrás, né? E eu me lembro, assim, que eu acho que até uns 18, 20 anos, assim, eu nem conhecia outra raça. Para mim só existia o cavalo Campo Lino, né? E quando você vai vendo, conhecendo outras pessoas, você vai tendo uma ideia maior do que é esse mundo do cavalo, né? E meu avô chegou a ter tropa assim com mais de 100 animais, sabe? É óbvio que no começo da criação tinha muito livro aberto, animais, né, que eram mais misturados, mas era aceito na época dentro da raça, né? E eu, né, acabei me distanciando do cavalo por causa de estudo mesmo, e a gente vai, né, namorada, sair, amigo, tal, não, o cavalo vai ficando um pouquinho, né? Aí depois você casa, a família, os filhos, mas né? você nunca perdeu o vínculo com o cavalo. A família sempre passou teve. do seu avô pro seu pai? Passou do meu avô pro meu tio, que é o irmão da minha mãe, né? Minha mãe nunca quis, não gostava. Então esse avô é por parte de mãe. Por parte de mãe, sim, isso. Sim. Minha mãe fala assim, não, porque não tinha energia na fazenda, né? Então era tudo lampião e tal. Sim. Ficar lá com aquela lanterna de lampião. Não quero aquilo não, né? E tanto que agora ela gosta daqui da propriedade, que ela falou assim, não, agora eu chego, tem asfalto, tem energia, tem água, tem tudo, né? Eu falei, mãe, mas aqui não tá tão... Mas a funcionalidade do cavalo Campo Lino na época do seu avô era para isso também? Passeio, cavalgada? Sim, o cavalo, eu vou contar um pouquinho de como começou, né? Óbvio que eu acho que toda seleção ela vai se moldando ao longo do tempo e com os criadores que estão naquele momento que eles querem, né? Mas a raça, todas as raças de cavalo marchadores no Brasil têm um começo, uma história muito próxima, né? Então o cavalo Campo Lino, ele é do Campo das Vertentes, em Entre Rios de Minas. Hoje é a cidade que a gente coloca como sendo a sede, porque foi a cidade, o berço, onde o Cassiano Campo Lino tinha a propriedade dele e ele selecionava. Ele ganhou um cavalo na época de Dom Pedro e começou essa seleção, e quando ele morreu, os cavalos dele foram o cavalo do Campo Lino, cavalo por Campo isso Lino. que se deu esse nome. Isso, então talvez seja a única raça que eu tenha conhecimento no mundo onde a raça é o nome de uma pessoa, né? Sim. E naquela região a gente ele deixou um hospital para a cidade, tem a fazenda dele que era uma fazenda muito importante na região. Todo mundo que passava por lá
ficava na fazenda dele. Está em dele. atividade até hoje? Hoje não, mas existem outras que vieram depois que estão, né? Principalmente região de Passatempo, Entre Rios, Barbacena, né? Tem muitos criadores, Barbacena, São João del Rei. Então, uma região que veio com força, assim, no Campolina, né? O cavalo Campolina, ele parte de uma base de outras raças? Sim, o árabe mistura. É uma base em todas as raças, né? Ele também vem se misturando. Isso, é uma mistura, é complexo, porque hoje o Campolina é um cavalo que a gente só aceita cavalo de marcha, mas lá atrás eram cavalos de trote, eram cavalos que eram para cavalhada, né? Então existia aquela apresentação, né, onde os políticos da época ficavam lá assistindo e tinha aquele embate. Então era uma tropa de um criatório contra a tropa do outro. Então o Campolina, ele sempre queria o cavalo que fosse ser o campeão ali. Sim, né? Entendi. Então essa seleção veio dali, né? Só que era manejo dentro das fazendas, né, para gado, e foi tendo que ser um cavalo cômodo, né? Porque ninguém quer ficar em cima do cavalo muito tempo se o cavalo não tiver um hoje, na modernidade, vocês buscam um pouco de funcionalidade no Campolina. Está fazendo de tudo também, né? Sim, eu acho que hoje, né, o caminho do cavalo, ele tem vários, né? O cavalo funcional, né? O cavalo de prova, onde você coloca ele dentro de uma pista, e você vai fazer o 3 tambores, o salto, tem as provas funcionais, né, com baliza, salto de algum obstáculo, né, geralmente é um feno, abrir porteira, recuar, o cavalo fica parado quando a gente desce dele, deixar você montar. Então isso tudo são provas que existem na raça, e serve para seleção de índole, comportamento, né, temperamento ajuda do cavalo. Também na genética do na animal. Genética daquele cavalo, porque tem cavalo que realmente não se adapta a esse ambiente, né? Às vezes é muito bom para fazenda, para o dia a dia, mas e cavaleiro também, né? Você pode gostar da cavalgada, mas seu filho pode gostar do esporte. Né? Esse que é o foco. Entendi. Muitas vezes a gente quer... Cavalo de marcha é chato, né? Eu confesso que, assim, você ir para uma exposição, ficar vendo um cavalo de marcha, talvez seja uma das provas mais chatas que existem. É repetitivo, né? Porque você fica ali, muitas vezes é 1 hora o cavalo rodando. Rodando ali. Quem não entende ou não sabe, assim, os pormenores... fica perdido naquilo, não tem graça, né? Não é uma competição. Chato, né? Cansativo, né? Você vai a uma prova de 3 tambores. Qualquer um que olhar ali, que nunca tenha visto a prova, vai entender. O cavalo tem que passar por ali, vir por aqui, correr em menor tempo. Isso, né? Agora, a prova de marcha, ela é muito cheia de detalhe e é complexa, né? Então, para os criadores faz sentido, mas para um público geral não faz sentido. Sim. Meu filho, por exemplo, né? Ele monta, adora, mas se eu colocar ele do meu lado, filho, vamos assistir aqui essas 5 provas de marcha. Ele viu os cavalos, vai sair correndo. Né? Então, assim, não faz esse link, né, com quem está começando. A partir do momento que a pessoa começa a entender, ela começa a gostar. Mas é óbvio que meu filho, se eu colocar para ele e falar assim, filho, você vai passar essas etapas aqui, né, de uma prova funcional, e eu quero que você faça isso aqui em 1 minuto. Ele vai gostar, né? Tanto que lá na minha propriedade eu fiz uma pista grande, mas hoje eles já não querem ficar dentro da pista. Eu falo, pai, eu quero sair daqui, eu quero andar, porque eu tenho levado eles para as cavalgadas, então eles querem sair, eles querem passar dentro de rio, subir morro, descer morro, passar por ambientes gostosos, né, a cavalo, né? Eu tenho o desafio fica maior, né? Ele começa a sentir que consegue, né? Eu acho que lida com a confiança da pessoa, né? Porque no começo a pessoa se sente um pouco, pô, será que o cavalo vai me derrubar? Não vai? Depois ele cria aquela confiança, receio, né? Conexão com o cavalo, e aí ele fala, né? cara, aqui o cavalo bacana. Ele me defende, né? Eu tenho algumas cavalgadas que a gente fez, né? Que, por exemplo, Serra da Canastra, Visconde Mauá, que são cavalgadas já para um nível de equitação um pouco mais elevado.
que realmente você, depois que acaba, você fala assim, nossa, o cavalo, ele é fora de sério. Não, eu vi algumas coisas na sua página aí, depois você vai deixar o arroba aí pro pessoal olhar. Putz, aí tá dentro de água, a cabeça do cavalo pra fora, os caras com a água até aqui, atravessando. Uma coisa de louco, né? Sim, e tem, na Serra da Canastra, por exemplo, tem um precipício, na verdade. Caminhos. Se você cair ali, já era. É morte, Fatal. Não tem o que fazer, entendeu? Mas o cavalo vai numa calmaria, assim, parece que ele sabe que ele tem que ir com calma, pisar com certeza. A sua confiança ali tem que ser aí muito você fala, grande, cara, né? deixa ele que ele vai me salvar. Não vou atrapalhar vai ele. embora. Que ele sabe o que está fazendo. Isso, impressionante. E muitas vezes cavalos que não são daquela região. Por exemplo, eu levo os meus cavalos para ir para essas... E isso me impressiona, como eles se adaptam. Eles são daqui, né? Da Baixada, tá? Isso. É verdade. E aí como que eles se adaptam, se enquadram naquele modelo. Isso é muito legal da seleção do cavalo, né? Dele, porque não são cavalos que estão só dentro de uma pista, então eles começam a conhecer outros terrenos, né? Às vezes uma lama, né? Tem muitos que têm medo, né? Porque afunda, aí faz um vácuo, né? Aí ele fica desesperado, sai debatendo. Eles não, eles pisam, deixa ver aonde vai. Além de ser natural deles, na doma vocês forçam isso também? Vocês fazem ele? Na verdade, eu acho que é um processo de iniciação, né? Você vai colocando o cavalo para se ambientar com aquilo, né? Então, no meu caso, a gente sempre coloca os animais depois do momento inicial da doma para passar por terrenos onde... Cavalo sendo cavalo. Isso. Aprendendo ali, andar naquilo, né? Isso. Porque é diferente, né? Andar no asfalto tem seu perigo, né? Escorrega. Andar em pedra tem seus problemas. Tem que saber, né? E ele tem que saber, porque senão... Ele tem essa carga genética, mas ele tem que exercitar isso, né? Todo cavalo precisa ser exposto àquilo que a gente gostaria que ele fizesse, né? É o que eu falo sempre, né? O cavalo sendo cavalo. Né? É um processo também, né? No final, nenhum cavalo foi feito para ser montado, né? É a gente que faz isso, né? Então, por mais que a gente esteja aí há muito tempo com lidas com o cavalo cavalo tem um comportamento que é um comportamento de medo de morrer, né? Sim. Então, é presa, nesse medo de morrer, ele pode te machucar, né? Ele pode te matar numa dessas. Então, se você não entende esse comportamento, às vezes você não deixa o cavalo ter o tempo dele. Sim. Você pressiona ele demais no momento onde ele não está seguro também. Então, isso é importantíssimo, né? Voltando saber um pouquinho começar, para as pistas que você estava comentando, tudo. Hoje, esse trabalho, essa cavalgada, essas provas, elas estão aumentando muito, não estão? No Campolino? Então, na verdade, o criador assim, está com essa visão agora de... Eu acho que, até voltando lá atrás, o que a gente vai falando, o negócio... vocês pegam. O cavalo, existem criadores que são selecionadores de animais de pista, animais campeões de pista. Você vai lá, eu quero ganhar em pista. Você vai lá naquele criatório, você vai comprar um animal e a chance de você... É óbvio que você tem que continuar o trabalho, mas a chance de você ter sucesso com aquele animal em pista é muito maior. Isso não significa que esse animal de pista vai ser um bom cavalo para fazer chegou uma cavalgada, né? Chegou onde eu queria ir. Então, são modelos muito diferentes, né? Mas tem que existir o de pista. A carga genética do passo ali, são eles que vão direcionar a seleção do andamento. De raça, né? Isso. Tá. Isso sempre tem. Tá. Hoje, no Campolina, existem várias pessoas que criam há 50 anos, 40 anos e sempre gostaram de cavalgada, sabe? Sim. Mas dentro da raça não tinha, sempre teve cavalgada, né? É legal que quando eu comecei a lidar com isso, você vai conhecendo as pessoas, você vai conversando cada vez mais, né? E tinha uma cavalgada que era super legal, que o pessoal, na época, a exposição do Campolina sempre era na Gameleira, em Belo Horizonte. E o pessoal saía da região de Entre Rios de Minas, percorria o trajeto inteiro e entrava no dia da abertura, no 7 de setembro, geralmente era... marcado por uma grande cavalgada. Uma cavalgada, então era um momento de festa, né? Um desfile e tal.
Isso foi se perdendo, né? Andar a cavalo em Belo Horizonte hoje não é tão simples, né? Então, mas existem muitas pessoas que contam, né? E vêm com essas histórias. Pô, a gente podia voltar a fazer isso e tal. E aí, hoje eu vejo que a gente conseguiu organizar. Eu sou o diretor de cavalgadas da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Campolino. Legal. Tá? E eu tô indo para a segunda gestão. A primeira gestão, acho que o pessoal gostou, falou, pô, vou investir nesse cara. Vamos motivar isso aí. Vamos incentivar isso. Tem um cara meio maluco aí que tá gostando de fazer isso. Deixa ele continuar. Deixa ele aí no posto, né? Não mexe com ele não, que ele vai fazer mais coisa. E aí eu continuei, mudou toda a diretoria, agora tem uns projetos super legais, diferentes, mas a gente está conseguindo estruturar para fazer. E a nível Brasil, a raça, ela está se expandindo? A nível Brasil, tá isso. Tudo. Campolina tem em Pernambuco, na Bahia, no Sul, né? Pessoal em Brusque, no Paraná, tem em tudo quanto é lugar. A Nacional deve ser muito bacana. É uma festa super legal. Eu vou até deixar um convite aqui para vocês irem lá. Quem sabe fazer um programa desse aqui lá dentro da exposição, sabe? Porque é um ambiente legal. A raça campolina hoje predomina as famílias, né? Os filhos, às vezes os avós com o neto, né? Tanto que é bem provável da gente colocar até nosso slogan como sendo o cavalo da família, sabe? Porque é isso que a gente preza, nas exposições a gente procura ficar em conjunto. É óbvio que toda exposição tem competição e tem umas discussões, né? Eu não vou... Em qualquer esporte. Qualquer situação tem isso, né? A gente montou um negócio que chama Circuito de Cavalgadas Campolina. Hoje nós temos pelo menos uma cavalgada por mês que acontece dentro desse circuito. Essas se oficializaram? Oficializadas e chanceladas pela Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Campolino. Todo ano tem aquela. E o intuito, na verdade, é a gente valorizar quem organiza cavalgada na sua região e a gente chegar lá com convite para outras pessoas, com mais criadores participando, né? Ajudando na divulgação. A própria BCC faz o folder, coloca no Instagram, coloca no calendário, né? No site, e vai ajudando a pessoa que está lá organizando. É óbvio que existem outras cavalgadas, né? Mas as que estão dentro do circuito têm essa ajuda, né? Sim. A gente fez um colete, as pessoas têm um colete. E agora o projeto para esse ano vai ser a inclusão de um projeto maior de divulgação disso, né? Porque a gente fez vários vídeos, tem vídeos na Serra da Canastra que são assim, se a gente tivesse na Califórnia, seria coisa para ser passada em cinema de Hollywood. Sim. Porque é muito bonito, assim, sabe? É um lugar que todo ano eu me prontifiquei aí e vou continuar indo. Se vocês quiserem ir também, visual vamos bonito, junto. Passeio é legal, bonito. Passeio é legal. No final sempre tem uma moda de viola. Tradicional, daquelas raiz mesmo. Traz tudo, né? E o churrasco. Então, assim, é um convívio gostoso, assim, de estar junto com o pessoal. Tem muitas pessoas que usam o cavalo, gostam, então é o próprio criador montando, né? Tem isso também, né? O cavalo de pista, muitas vezes, é o peão, o apresentador, né? É o treinador, né? Tem monte que apresenta, né? E são cavalos que estão ali condicionados, a fazer aquela prova em tanto tempo e estarem submetidos àquela situação de estresse ali, né? Na cavalgada não, quem monta são os criadores, os filhos, os netos, né? Então bacana. É um ambiente super gostoso, assim, para estar com o cavalo. Como está esse mercado? Como estão novos adeptos? Estão chegando, estão aumentando? Chega, sempre tem gente, né? Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? Isso aí gera muito também, né? Porque você acaba levando um amigo, vamos para cavalgada também. Exato. Todo mundo, né? E vai... Exato. E assim, eu gosto de cavalo, né? Eu tô falando aqui de Campolina, mas, poxa, qualquer cavalo... Né, é um fenômeno, né? Então, assim, eu tenho vários amigos de outras raças, algumas cavalgadas, elas são só do Campolina, mas a maioria delas, elas são abertas para todos. Então, a gente faz essa junção. Pessoal que gosta de mula, por exemplo, tem a mula feita da égua campolina, né? Então, sim. O pessoal adora também. Então, é um ambiente bem de convívio
entre quem gosta desse meio, né? De cavalo, no geral, né? Eu vejo muito criador aí de quarto de milha, de manga larga, tudo, que acaba tendo um cavalo campolino aí pro passeio. Isso. O cara se identifica com aquilo, um cavalo maior, tudo, não é isso? O campolino é um cavalo muito dócil, sabe? E ele nasce assim, o potrinho, sabe? Às vezes é óbvio que ali no comecinho ele tá um pouquinho mais... imponente também, ele é um cavalo grande. E aí ele vai ficando com essa docilidade. Infelizmente, no passado, teve um grupo de criadores que acabou jogando uns cavalos que usava medicamento, né? E alterava o comportamento do animal, em pista principalmente, né? Então, para o animal aparecer mais altivo, mais imponente, o animal estava ali, né? Igual vocês devem ter escutado, né? Esses problemas de doping que tem nas raças, né? Então, mas hoje a gente foge totalmente disso daí. É um animal natural, né? Ele tem que estar treinado e condicionado para fazer aquilo. Se ele for capaz, genética, né? Se ele for capaz, ele vai, né? Se ele não for capaz, com a sua performance, né? Que é particular de cada raça, né? Isso. O campolino tem a marcha dele, né? Tem a hostilidade, porque é um cavalo de longas cavalgadas, né? É um animal que ele rende muito, né? Então ele tem um comportamento de aguentar trechos longos, né? É óbvio que você não vai pegar um cavalo que está na baia e não está sendo trabalhado e vai querer andar 100 km com ele, né? Não é assim que funciona. Mas a maioria dos animais que se submetem a essa constante montaria, eles ficam aptos rapidamente, assim. Mas você acompanha bastante, né? A família da sua esposa, Naime, mexer com outras raças, mexer com manga larga, depois com quarto de milha. Não tem particularidade nenhuma, é criado como qualquer outro cavalo, mesma alimentação, né? Igual. A doma é igual, num período igual. Os cuidados, né? Hoje, muito da doma, ela até vem do manejo do quarto de milha, né? Eu acho que o quarto de milha tem um papel muito grande, é a principal raça no mundo, né? Na doma. Isso, e no manejo. Tanto que você vê criadores que só criam morfologia, outros animais de prova de laço, outros... Então, assim, são muitas subespecialidades dentro do cavalo. E isso trouxe um conhecimento que foi se espalhando para as outras raças, né? Então, hoje em dia, a maioria das domas, ela vem disso. É óbvio que o animal de marcha, você tem um lado especial de cuidar daquilo, né? Da marcha em si, porque né? o quarto de milha, o crioulo, né? Os animais são animais de potência, né? De tração, são animais de galope, né? Do trote. E são andamentos muito equilibrados por si só, né? Quando você coloca um andamento intermediário, que é a marcha, hoje um dos componentes da marcha que é muito importante é você ter uma total dissincronia dos movimentos dos membros anteriores e dos posteriores, né? A gente chama isso de dissociação, tá? Então, um animal que tem os movimentos iguais, né? Então, assim, por exemplo, se é diagonal, o membro anterior com o posterior na diagonal, eles se movimentam iguaizinhos, Sim. Ele é um animal que está próximo do trote, né? Se ele sai do chão, então o trote, basicamente, o animal não pode permanecer no chão. Tem que sair. Saiu do chão, é trote, né? Na diagonal. Existem animais que fazem o movimento na diagonal e ficam no chão. Mantém. Isso é uma marcha. Aí o Paulista, por exemplo, fez uma seleção enorme, né, de animais da marcha trotada, né? Extremamente cômodos, né? Eu montei animais recentes. Tem um amigo que adora o Paulista, né? Que nem é Paulista, a gente chama de Paulista, mas é o manga larga, né? E animais muito bons, e eles defendem esse andamento, né? O campolino, ele tem 3 andamentos, que seria a marcha picada. Muito da raça campolina tem um andamento que nem é visto nas posições, que é a marcha de centro, que na teoria é a marcha clássica, é a marcha que todo mundo deveria buscar. E a marcha batida, né? O problema é que teve um tempo onde se selecionou uma marcha batida muito áspera,
muito dura. E aí esses animais são muito difíceis você ficar em cima dele muito tempo, sabe? Então tem animais de trote que às vezes são mais cômodos do que animais de marcha batida, né? E isso foi ruim, assim. Você busca o quê? Você busca a marcha de centro? Hoje eu busco marcha de centro. E eu buscando a marcha de centro, vem a marcha picada boa e vem a marcha batida boa. Tá, quando você chega no centro, você vai buscar as duas. Isso. As Meu duas reprodutor hoje é marcha de centro. E eu tenho grandes éguas de marcha batida e pelo menos meio a meio. Isso é do indivíduo? É genético? A marcha ou é a doma? Não. Bom, eles nascem com um andamento natural, né? E vou dar exemplo assim, tem muitos animais que são... Lembra que eu comentei que tem que ser essa dissociação. Se o animal começa a ficar ao longo da doma, predominando uma dissociação maior, é natural que ele vai para a marcha picada. Então tem muito animal que você olha e você vê, putz, ele vai para a marcha picada, vai ser aonde ele vai se sentir melhor conosco em cima, né? Existem animais que nascem em marcha picada e são marcha picada desde o começo, e outros que são marcha batida. Mas existe essa transição, tanto que tem animais em pista que são campeões nacionais na marcha batida, dá 2, 3, 4 anos depois eles voltam campeões nacionais de marcha picada. Olha só. Então, existe também uma influência da equitação, né? E aí, como eu comentei, a prova ela demora 1 hora, esse animal ele tem que estar com condicionamento para fazer aquele andamento durante uma hora. Ele não pode... isso que o juiz está analisando. Está de olho. Então, se tem animais que vão chegando para o final da prova tão cansados, eles mudam o andamento. Aí, vai para trás. Então, é um animal que permanece naquele andamento da forma descrita o tempo inteiro, né? Então, por isso que as provas são provas longas, né? Porque tem animais que às vezes eles são condicionados a andar naquele andamento e não aguentam no final. O cansativo é pra gente, mas pro cara que entende tá torcendo ali pra ir até o fim. Isso. Tá na verdade, o finalzinho da prova é quem você fala, puta, é o cavalo que manteve. E ali você vai vendo, né? Fala, puta, eu tô perto de ganhar, tá indo bem, que bacana, né? Bacana. Porque tem animal que começa, você fala, nossa, que lindo, é bonito. Mas metade da prova para frente não aguenta. Mas ali a família está acompanhando, está gostando. Eu sempre percebi que você sempre fez questão de passar isso para as crianças desde pequeno. Você teve isso com o seu avô, né, com a sua família, e sempre carregou isso com você. E eu vejo muito bacana os pequenininhos dele montando e andando. Eu acho o seguinte, né? Cavalo para a pessoa entrar no cavalo e realmente se dedicar ao cavalo. Eu acho, é um achismo, né? Eu acho que tem várias outras formas, mas para mim tem que ter uma ligação próxima com alguém, né? Que você goste ou que você tenha admiração, seu né? avô, seu tio. Isso. Quando existe essa ligação, né? É muito mais fácil. Então, eu moro em São José, né? Moro num apartamento. Meus filhos crescendo, hoje eu tenho 3, né? O mais velho está com 9, o Gabriel com 7, né? Miguel, Gabriel e a Rafaela com 5. Quando eu percebi que meus filhos não teriam o que eu tive na minha infância, eu falei, cara, eu vou dar um jeito. Quero dar um jeito para meus filhos terem isso, né? Porque é algo que moldou meu caráter, assim, eu acredito, assim, né? Não só estar com meu avô, mas saber conviver com pessoas simples, né? Não ter posse, né? Porque tem muito disso, né? Você dentro da cidade, qual é o carro, qual é a sua casa, qual não sei o quê, né? Cara, você tá na fazenda, tá todo mundo junto, cara. A gente vai tomar na mesma caneca, né? O mesmo copo, lá no Rio, né, no interior, assim, é o chafé, né, com açúcar, que é uma delícia. Às vezes eu quero tomar um daquele para lembrar até da minha infância, sabe? Então são coisas que te conectam com você mesmo. E não é fácil, né? Não é fácil porque
As crianças hoje, elas querem o quê? Andar de skate, andar de bicicleta, os amigos estão indo jogar futebol e nanana. Então, mais difícil até que da nossa época, né? Sim, sim. É muito mais difícil. O que eu faço hoje? Tem um dia que é o dia do cavalo, então eles ficam comigo no cavalo, e sempre que tem uma cavalgada dessas boas assim, eu coloco eles junto. A gente que é de fora, né? Eu frequento a família. E a gente vê que eles estão cada vez mais pegando gosto, né? Sim, e a gente sabe que o filme vai ser o mesmo. Vão fazer faculdade, vão sumir um pouco, né? Não tem jeito. Depois já voltem como pai, né? A ideia é essa, né? Se eu conseguir colocar para eles esse retorno, ou até manter, né, o que eu tô fazendo, vai ser super... E o que ajuda muito também, a esposa também é médica, mas também gosta, Sim, né? adoro. Nossa, no cavalo também, entendeu? A Carol é extremamente boa Amazonas, né? Muito bem. Para ela foi muito fácil estar comigo, aproveitar comigo, e sabe? ela está curtindo muito essa fase de passar para as crianças. Sim, eu acho que esse que é o link, né? Quando a família está junto, é muito mais fácil, né? É claro que a gente tem que ir ajustando as agendas, né? Sim. Tem a agenda do dia da praia, ou a agenda do dia do cavalo, a agenda... Porque não tem jeito, né? Você também impor algo sem aí você não viver consegue, né? Isso, não vai dar certo, né? Você não tem que ajustar a agenda mesmo, respeitar as outras coisas, o momento deles, né? E sempre dando essa possibilidade de estar ali, né? Sim. Fazendo gostar, né? Faço questão que eles tratem dos animais, que eles lavem, que eles escovem, que eles aprendam essas coisas que eu acho que é o importante. Não é chegar lá só montar e ir embora, sabe? Então esse convívio ali é importante. Entender o cavalo, né? Por que tem hora que ele espanta, por que tem hora que ele está mais calmo, né? Olhar para o cavalo. Hoje, né? Acho que você vai entender o que eu vou falar. Você olha para o cavalo e você sabe se ele está com dor, se ele está uma conexão triste, se ele está... Né? Hoje, ele está bem. E isso influencia também até quando você vai montar. Tem dia que você monta no cavalo, o cavalo você vê que ele não tá legal. Não tá bom hoje, né? E é ser vivo, né? Pra que você vai forçar ele ali naquele momento, né? Guarda ele, ou solta ele, deixa ele ter a vida de cavalo dele ali, até, né, ele voltar e tal, porque alguma coisa tá incomodando, né? Então, é importante a gente saber ter essa ligação com o cavalo, né? O olhar, né? A orelha, a forma de se comportar ao longo desse... O olhar, tudo, só de você né? buscar ele na baia, amarrar, escovar, né? Você já sabe, opa, hoje vai ser tranquilo, hoje tem alguma coisa aqui que não tá legal. Você vai forçar? Às vezes não é bom, né? Isso eles vão descobrindo, né? Nesse convívio, A gente vai tentando mostrar, né? É óbvio que criança às vezes não tem medo, né? Nunca você precisa tomar cuidado. Então você tem que... Porque os meus são pequenos, né? E eles vão, bate o pezinho aqui e quer correr, andar, né? Quer ir. Marcelo, me fala aí, o comércio, o cavalo campolino, novos adeptos, como é que está esse movimento comercial do campolino? O comércio do cavalo campolino, ele está linkado aos criadores, né? Onde você atinge as cifras mais altas, né? Porque são pessoas que estão selecionando e quando tem um animal que você percebe que vai acrescentar na sua tropa, ele tem um valor. Porque não é fácil fazer um animal de alto nível e que seja campeão nacional e que uma grande maioria o considere o campeão, né? Porque sempre tem um que vai falar, não, o outro talvez, né? Mas assim, existe esse olhar de quem está no meio, né? E a grande maioria, né, dos usuários, de quem está começando, entra na raça campolina para o cavalo de cavalgada. É o cavalo de passeio, né? Ou o cavalo de uma lida na fazenda, mas com um cavalo cômodo, né? Hoje eu percebo que a marcha picada é a marcha do momento, né? E eu entendo isso assim. A marcha batida, eu acredito que a pessoa tenha que ter um nível de equitação pouco melhor, né? Ele tem que entender como, às vezes, em alguns momentos, usar um pouco mais a perna, se posicionar melhor, tal. É óbvio que esses animais de marcha de centro, né, ou de uma batida clássica, eles são muito próximos de uma marcha picada, assim. Mas nem todos são assim, né? Então, já na marcha picada,
é sentar com a bunda e relaxar, como se fosse num sofá. E o cavalo vai ali, ó. No máximo, se for uma marcha picada não muito boa, você vai fazer isso aqui, ó. Mas tem uns que você para, nem a perna da pessoa mexe. Então, assim, eu queria poder falar até para os meus amigos, assim, eles terem as oportunidades de montar em todos os tipos de andamento, né? E ver a diferença. Porque daí você começa a falar assim, cara, é por isso que aquele ali tem um valor melhor, né? É muito complexo isso, porque cavalo não tem uma tabela, não é igual carro, né? Por que você está cobrando tal valor, né? E quando a gente está vendendo um animal, eu procuro explicar o máximo possível, né? É óbvio que quem está começando, às vezes, né, tem o sonho, as expectativas, e às vezes nem escuta muito o que você está falando, mas eu faço questão de falar, eu faço questão de puxar todos os tipos de cavalo e deixar a pessoa montar. Olha só, isso aqui que existe. Isso aqui é mais caro por causa disso, esse daqui não é tanto, esse outro aqui... Como você falou, o cara pode gostar de um passo, pode gostar de outro. Exatamente. Deixa à vontade. Existem pessoas que se adequam a um cavalo e acham ele mais bonito, e aí você fala, nossa, olha que legal, né? Porque o legal do cavalo é você encontrar um lugar que o cavalo vá e ele vai continuar sendo bem tratado, vai ter a função dele legal, né? Então eu tenho bastante essa preocupação, assim. É óbvio que eu vendo animais em leilão, essas coisas, mas eu adoro quando a pessoa vai lá em casa e ela monta e a gente vê, aí ele vai de novo para ver se era aquilo mesmo e tal. É a melhor coisa que tem. Já o cara tá na cavalgada aí contigo. Isso, faço questão de fazer o convite. Ó, vambora e é assim que vai entrando, né? Os novos adeptos e tudo. O papo do cavalo vai levando a gente longe, né? Mas eu vou até fazer um pedido aqui para você, que é muito interessante. Eu acredito que você tenha esses 3 formatos lá na sua propriedade. Sim. A gente faz uma visita lá, vamos mostrar isso no loco, mostrar... Pô, eu tô falando pro iniciante, o cara que quer entrar na raça, que quer ver um cavalo campolino, explicar um pouquinho, mas eu acho que com ilustração fica muito melhor. Com certeza. Botar um cavalo de centro, botar um cavalo de marcha picada, botar um cavalo... Eu acho que... Vai ser um prazer, na verdade, receber vocês lá. A casa está aberta para o programa de vocês, eu incentivo muito isso. Eu acho que isso aqui é importantíssimo para o agro, né? Não só para o meio do cavalo, mas para tudo dentro do agro. É o nosso objetivo, sabe? A gente está com... Eu sempre tive essa filosofia, sempre se acompanhou, e eu sempre tive uma filosofia de equitação lúdica, de trazer muito criança para esse ambiente, é mostrar o ambiente mesmo do agro para os jovens, para as crianças, entendeu? Vai ser muito bom a gente ir lá. Até... Esse lado que o Claudinho fala, né, da equitação lúdica, eu acho que assim, se toda criança, né, se você pudesse, por exemplo, ir numa escola e dar oportunidade, não precisa nem se transformar em nada financeiro ali naquele momento, né, mas dar oportunidade da pessoa conviver com o cavalo. Eu já contei isso na minha entrevista, mas eu vou frisar porque eles têm a cabeça muito perto da minha em relação a isso, tá? O que me levou muito a isso, quando o meu aluno aqui é da família do cavalo, tradicional, é daqui da região, o avô tem sítio, o pai tem sítio, tudo bem. Mas eu comecei a ver muita criança que o pai é médico, a mãe é dentista, e se apaixona, e vem aqui, se apaixona e vira um apaixonado por cavalo, que é uma coisa que a gente que mexe sabe o que é. Né? Então, e a criança acaba incentivando até os pais também. Isso, a gente tem que dar essa oportunidade. Muitos pais. Eu tenho pais de alunos que compraram um sítio por conta dos filhos. Por causa do... Entendeu? Exatamente. E, pô, nada melhor. A pandemia, com toda a tristeza, ajudou a levar o cara para o campo. Muitos compraram chácara, o cavalo teve um comércio assim maior, entendeu? E eu acho que a gente tem que continuar com esse trabalho de poder oferecer isso para as próximas gerações, tudo que é um trabalhinho. Porque senão a criança sempre vai ter o quê? Um iPad na mão. Exatamente. Aí aquilo ali que ela vê, ela vai no shopping, ela vai no seu canal. E o outro lado, né? Que é a vida real aqui, né? Não a virtual. Então, se a gente não tiver essa procura, esse momento para mostrar para as crianças que isso existe e isso é gostoso, só cabe eles nunca vão saber. Só cabe a gente. Tem que ser da gente, né? Não pode ser de outra pessoa. Partir da gente. Tem que partir da gente. Marcelo, isso aí, agradecemos a sua presença, o papo está muito bom, eu sei que a gente vamos terminar esse papo muito lá, longe, mas o mais rápido possível. Exatamente. Nós vamos considerar aqui
como continuação. Nada, Nós vamos lá fazer nada. uma visita, mostrar os animais, mostrar o criatório, a equipe. Sim. Eu conheço a Equipe equipe fundamental, né? Sem equipe não dá, né? Que é muito bacana, e é o que ele falou, é uma grande família, uma grande amizade, e vamos mostrar isso aí. Agradeço mais uma vez aí pela sua presença, pela sua disponibilidade, e aí que mostra que o cara realmente quer manter o cavalo disso, né? no povo, né? Não tem jeito. Se chegar perto de mim, vai escutar alguma coisa de cavalo. De cavalo, né? Isso Não aí. tem como. Então é isso. Ficamos por aqui com mais uma edição do nosso programa, falando um pouco de agro e contando um pouco da história do cavalo, que é um assunto que está muito em alta, né, Cláudio? Isso aí, é isso aí. E a gente vai continuar no nosso próximo episódio, a segunda parte, o segundo capítulo. Vamos estar diretamente, nosso grande Campolino, mestre. Campo Verde, é isso, né? Campolina, Canto Verde. Isso Deixa aí. o seu Instagram para o pessoal que está acompanhando a gente aqui também já. @Campolina Canto Verde. Canto Verde. Nós vamos estar lá na Vamos propriedade tá lá. dele e vamos mostrar para vocês. Vamos lá mostrar. Propriedade como é que funciona. aberta para conhecerem, para Isso. verem. Pode visitar. O Se Marcelo. quiser montar num cavalo também vai poder. Aí, olha que possibilidade está abrindo para a gente aí, para Vamos os lá. novos adeptos, Adeptos aí. Não é do isso? cavalo. Obrigado Então é pela sua presença e vamos estar lá, né, Serginho? Nossa, vamos lá. Ótimo. Nos aguarde. Valeu, diretor! Até mais.